Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. 80% das armas apreendidas com criminosos no Brasil são de fabricação nacional. Sabe o que isso significa? Que a maior parte dessas armas são de origem legal e caem nas mãos de criminosos quando são roubadas, por exemplo. Infelizmente, o mercado legal acaba abastecendo o mercado ilegal. Esse tipo de dado acaba ajudando a gente a entender que uma arma dentro de casa pode não só prejudicar a nossa família, como aumentar a violência da nossa cidade, do nosso país. Tire uma arma do futuro do Brasil. Entregue sua arma. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar e como receber sua indenização. Golden Age Pousada Geriátrica está preparada para receber o seu idoso nos finais de semana, em suas viagens de negócio e também como morador efetivo. Ela é a primeira do estado a ter vigilância por câmeras monitoradas 24 horas, onde você pode acompanhar o nosso tratamento ao seu idoso. Consulte os preços para completar o nosso quadro de moradores. Golden Age, 3305-3642, 3305-3642. Salve, salve minha gente amiga, mais uma vez aqui pela Via Morena para a apresentação do programa Esporte em Foco. Como você bem sabe, o programa aqui esportivo, logicamente, que foca os principais assuntos aqui da capital e também do estado. Oferecimento da Galeria dos Esportes, onde você pode comprar todos os artigos esportivos com a possibilidade ou com a facilidade de pagar tudo em até 6 vezes com o cartão de crédito. A Galeria dos Esportes está localizada na rua 7 de setembro, 654, com o telefone 3384-2210. Prefeitura Municipal de Campo Grande, dias melhores, a gente que faz. E com o apoio da FM Capital e do jornal O Estado. Bem, no fim de semana passado, nós tivemos aí a realização da 10ª rodada do futebol estadual. 10ª rodada essa que começou no sábado e terminou ontem. Fim de semana engloba praticamente aí os 2 dias. A rodada foi composta por 6 jogos e muito pobre de gols. Apenas 14 tentos foram assinalados, dando a média de 2,3 gols por partida. Apesar de ter uma baixa média de gols, 14 gols apenas, o número de gols, a média não, apesar de ter um número de gol pequeno, 14, só teve um empate nessa rodada. Foi no jogo que a Via Morena transmitiu para a rede mundial via internet, aqui de Campo Grande mesmo, na partida entre Sene e o Aquidauanense, 0-0, só esse. O outro jogo, pelo grupo A, à noite, lá no Douradão, a equipe do Misto venceu ao MS Saad pelo placar de 2-1, com gols de Rodrigo Goiano e Sandrinho para o Misto, enquanto que André descontou para a equipe do MS Saad.
Ontem, lá em Chapadão do Sul, a equipe da SERC confirmou a sua ascensão, a sua boa fase no campeonato, ao derrotar a equipe do Maracaju por 2-1. Trindade e Clebinho fizeram os gols da SERC, enquanto que Esquerdinha marcou o gol da equipe de Maracaju. Sábado, ainda à noite, lá no Douradão, a equipe do 7 de Dourados derrotou ao Naviraense pelo placar de 1-0, com gol de Tardelli cobrando pênalti. Agora, o detalhe interessante dessa partida foi o seguinte, que o 7 venceu, mas já não teve o Amarildo de Carvalho no comando da equipe. Isso porque, na semana passada, o Tribunal de Justiça Desportiva impôs 4 jogos de punição ao técnico Amarildo de Carvalho, da equipe do 7 de Dourados. E ele não comandou a equipe agora sábado, e o time acabou vencendo. Amarildo, o que anda acontecendo, meu amigo Amarildo? No outro jogo, a equipe do Iviema, mesmo jogando em casa, foi derrotada pela equipe do Águia Negra de Rio Brilhante por 2-0, com os gols sendo marcados pelo jogador Guilherme e Altino. Essa vitória também evidencia a ascensão da equipe do Águia Negra lá de Rio Brilhante. Em Itaporã, o técnico Baianinho finalmente conseguiu a sua primeira vitória no comando técnico da equipe do Itaporã, que venceu o Urso pelo placar de 3-2. Campanário, Quena e Biro marcaram pela equipe vencedora, enquanto que Natan e Edson marcaram pela equipe do Urso. Aliás, esse jogo estava empatado até os 46 do segundo tempo. Aí o jogador Biro fez o gol que deu a vitória à equipe do Itaporã. Após os jogos do fim de semana, a classificação do campeonato cada vez mais se afunilando. Sinceramente, eu não diria preocupado, medo, mas, mesmo porque eu não tenho que ficar preocupado com ninguém, eu tenho que ficar preocupado com a Via Morena, tá certo? Os times não, tá? Se bem que os times que nos dão sustentáculo para a nossa existência. Mas eu temo pelo Comercial, quanto à passagem do Comercial para a segunda fase. Se não, presta atenção. No grupo A, o Aquidauanense tem 16 pontos ganhos. Em segundo, a SERC, com 15 pontos ganhos. Em terceiro, o Sene, com 14 pontos ganhos. Em quarto, está o Misto, de Três Lagoas, com 13 pontos ganhos. Em quinto, aparece o Comercial com 8 pontos ganhos. Então, vejamos, uma diferença de 5 pontos, restando ainda mais 4 jogos ou mais 4 rodadas para as equipes. Em sexto está o Maracaju com 7 pontos e em sétimo aparece a equipe do BSAD com 6 pontos. Aquilo que nós falávamos, mas alguém tem que folgar agora no fim de semana. O Comercial folgou, mas foi um tanto ruim para o Comercial. Isso porque o Misto venceu o MSAD e abriu o hiato, a distância do Comercial. 5 pontos agora. Restando 2 jogos, 4 rodadas ainda, 4 jogos para cada equipe. O Comercial terá que fazer o dever de casa, tá? E terá que torcer ainda por uma série de combinações. Por exemplo, para poder alcançar o Misto, ele precisará de cara de 2 vitórias em 2 jogos. Uma vitória e um empate manterá ainda a distância do Misto. Isso o Misto perdendo, tá? Então ele precisa vencer os seus próximos 2 compromissos e torcer para que o Misto não vença, para que ele ultrapasse. O Comercial agora será, digamos, será beneficiado quarta-feira. A federação manteve a rodada de quarta-feira porque não houve anuência do Aquidauanense para que fosse antecipado os jogos, aquele negócio todo, tá legal? E o Comercial, só que o Comercial vai até Maracaju enfrentar o time da casa
A equipe do Maracaju, que está a 1 ponto atrás do Comercial, que está com 7 pontos. Entendeu meu raciocínio aí? O Comercial vai jogar na casa do adversário, que terá o apoio da torcida e tem 7 pontos. Bom, nem vou falar aqui se o seu adversário vencer e vai falar, poxa, você tá gelando o Comercial, hein? Olha só a dificuldade do Comercial. Além disso, o Comercial jogará ataque. O Aquidauanense jogará à noite contra a SERC, lá no estádio Noroeste. E o Sene também à tarde enfrentará lá no estádio Jacques da Luz a equipe do MS Saad. Olha a complicação do Comercial. O misto folgará na rodada de quarta-feira. Olha a complicação para o Comercial. Olha a complicação. Bom, para o Comercial não resta outra alternativa. É vencer e vencer. Como se não bastasse esse difícil compromisso. E lembrando que tem outro agravante aí, meu amigo internauta. Primeiramente, eu falei internauta, até me desculpe o relapso. Agradecendo também a audiência de sábado. Muito obrigado à audiência de sábado. Cada vez mais a Via Morena consolidando no meio esportivo. Muito obrigado pela audiência. Maciça audiência na transmissão de sábado passado. Tá certo? E tem um agravante aí, porque no jogo do turno, o Comercial foi o time que aplicou a maior goleada no campeonato, até o momento, ao bater o mesmo Maracaju pelo placar de 7-0. Então, uma somatória de detalhes, eu acredito que dará um sabor todo especial a essa partida. O Maracaju está com o Comercial atravessado na garganta em função da derrota, da goleada imposta no turno por 7-0, tá certo? O Maracaju está a 1 ponto apenas atrás do Comercial na tabela de classificação. E em vencendo, automaticamente, ele vai para 10 pontos. Olha só, os ingredientes interessantíssimos para esse jogo de quarta-feira, essa rodada de quarta-feira, lá em Maracaju, entre as equipes do Maracaju e do Comercial. Nos demais jogos, por exemplo, aqui da Uanescerc, não vai abalar muito não. O Sene, com o MS Saad, também não vai abalar muito não. Eu acredito que o jogo-chave dessa rodada seja efetivamente o jogo entre Comercial e Maracaju. E vou mais, hein? Vou além. Um empate do Comercial, quarta-feira, poderá, eu não digo sepultar, mas poderá pôr por terra o sonho de classificação do Comercial. Isso porque, mesmo depois, ele fará 3 jogos aqui em Campo Grande. Tá? Depois do Maracaju, ele enfrentará sábado próximo, tá? A equipe do Aquidauanense. Depois ele enfrentará o misto também aqui em Campo Grande e também o MS Saad aqui em Campo Grande. Quer dizer, o fato de realizar 3 jogos aqui em Campo Grande pode servir como um refresco para o Comercial, tá certo? Pode, digamos, resguardadas as devidas proporções, pode ser benéfico para o Comercial, mas indubitavelmente esse jogo de quarta-feira será o termômetro para as pretensões do Comercial. Se ele empatar, eu acredito que aí não terá mais jeito. Sei lá, tomara que não. Mas vai ter que ter uma série de combinações. Tá certo? Vamos aguardar. No grupo B, a equipe do Águia Negra também numa ascensão fantástica. Já ocupa a liderança com 15 pontos. Em segundo está a equipe do Iviema com 14 pontos, que perdeu em casa, hein? Em terceiro, Naviraense com 13 pontos. Em quarto, o 7 de Dourados com 12 pontos. Em quinto, o Urso de Mundo Novo com 9 pontos. Em sexto, o Itaporã com 8 pontos.
E em sétimo lugar está a equipe do Colorado com 7 pontos. Esse grupo B aqui, pela pontuação, também não. É difícil fazer, porque aqui eu já fiz o prognóstico apenas das dificuldades que o Comercial terá pela frente, logicamente, que deverá ter aí uma combinação de resultados. Tá? E aqui no grupo B, as equipes estão rigorosamente iguais, separadas em 2 grupos, digamos assim, tá? Do primeiro ao quarto lugar, o quarto tem 12, o terceiro 13, o segundo 14 e o líder 15. Então, 12, 13, 14 e 15, na excedência. Na parte de baixo da tabela, o último colocado tem 7 pontos, o sexto colocado tem 8 pontos e o quinto colocado tem 9 pontos. Tá certo? Uma ascendência também, 7, 8, 9. Só que do quinto para o quarto, que já existe uma distância maior, uma diferença maior, 3 pontos. Tá certo? Ao contrário daqui do Comercial, que tem 8 pontos na quinta colocação, e o Misto é o quarto colocado, tem 13, 5 pontos no grupo A. E no grupo B, o quinto colocado, o Urso, tem 9 pontos, e o quarto colocado, o 7 de Dourados, tem 12 pontos, então uma diferença de 3 pontos. Olha só, por isso que eu estou falando que a caminhada do Comercial, que treinou hoje pela manhã e apresentou 2 novos jogadores, vai ser muito difícil. Mas vamos rever os gols de alguns jogos, já que aqui no Morenão, aqui em Campo Grande, no estádio do Furacão, não teve gols. Vamos rever os gols das partidas do 7 de setembro contra o Naviraense, gol de Tardelli. Vamos rever também os gols da vitória do Águia Negra por 2-0 contra o Iviema. E vamos rever também os gols da vitória de Itaporã por 3-2 contra a equipe do Urso. Agradecendo primeiramente à Esporte Ativa e também ao IV Notícias. Vamos rever os gols. E aí vem bola para a área, vai lá Sorbara para a cobrança, está autorizado o levantamento na área, quem é que chega, olha a bola para o gol, Aston! Na dividida do Maílson, recuperação lá pela direita do Wesley. Olha o Wesley, passou, pediu, lá vem cruzamento, vai vir para o Tardelli, ajeitou para o gol e o pênalti. É pênalti. Na tentativa do Tardelli, o Paulo Tocantins meteu a mão na bola. Paulo Henrique Volkoff marcou penalidade máxima. Autorizado o Tardelli para a cobrança do pênalti. Quem sabe para abrir o marcador, partiu, bateu pro gol. Gol! É do 7 de Dourados. Tardelli, cobrança magistral de pênalti, como tem que ser, né? Bola para um lado, goleiro para o outro, rasteirinha, não deu para o Washington. Vem Natan para o Amarildo, a bola é boa, lá vem cruzamento, Amarildo entrou na área, pelo meio, olha a chance, gol! Natan na frente com Bill na área, Thiago para tirar, Biro na área, olha o gol! Gol do Itaporã! Campanário
levantada na área, mergulhou Campanário na marca dos 44 minutos deste primeiro tempo. Aí vem Amarildo para cobrança, por baixo, olha a bobeira, sobrou, rancharia pro gol, gol! Do Rancharia. A bola na direção do Amarildo. Olha a bobeira, Pequi ganhou, entrou pro gol. Diego. O toque pelo meio. Gustavo. Ganhou de 2. Aí o Gustavo na área. Olha a chance. Gol! Itaporã, Biro, na marca dos 45 minutos deste segundo tempo, no cruzamento do Gustavo, Biro escorou de cabeça para fazer 3 Itaporã, 2 Urso de Mundo Novo. Lá na frente vai subir Guilherme, subiu ali no meio, Roninha, a bola voltou para Rincon, ele tenta a finta, vai para a área, chega a zaga do Envião, a bola batida, gol! Negra, a bola quicou ali no interior. Aqui no Saraivão, estamos chegando na marca de 18 minutos jogados. Vem Ivinhema com Alex, lado esquerdo, vindo levantamento pra área sozinho. Autorizado, vem Buiú, perna direita, bola levantada pra área, olha o toque, a bola parte no zagueiro, voltou, chega de novo ali o toque, a bola desviada. Pega o goleiro na linha nos comandantes de ataque. Fica o Alex correndo para um lado, o David para o outro e nada dá certo. O Ivinhema continua perdendo por 1-0 para a equipe do Águia. E agora o Altino faz o giro lá pelo lado direito, ele tem o domínio, Wesley Santana sai na marcação, Altino dominou, vai pintar levantamento lá para a área, ele domina, bateu direto, gol do Águia Negra, Altino, aos 28 minutos arrancou lá do meio. Eu estava observando aqui também, você, amigo internauta, viu que golaço o Edson da equipe do Urso fez para a equipe dele, logicamente, mesmo na derrota contra o Itaporã, ele teve a tranquilidade de dominar a bola, hein? E observou o ângulo superior e mandou certinho, né? Que um gol lindo realmente, hein? Um golaço mesmo, hein? Então, meu amigo, a coisa está pegando, hein? Está pegando. Bem, como eu falava, o técnico Mirandinha comandou trabalhos hoje pela manhã na equipe do Comercial e na ocasião foram confirmadas as demissões de ou a rescisão de contrato, no caso, 2 jogadores, né? O Miquimba e o Neto. E em contrapartida chegaram o Mike e também o lateral direito, Thiago. Chegaram, se apresentaram, já foram integrados ao elenco do Comercial. E o trabalho tem sido árduo lá no campo de preparação do Comercial Vozisa. O Comercial, eu repito, tem uma tarefa bastante árdua a partir de agora. O Ceni que não foi bem contra a equipe do... Maurício, aí nós temos alguns momentos do jogo do Ceni, né? Vamos mostrar enquanto isso, enquanto eu vou falando aqui, fazendo um favor, Maurício, tá legal? O Ceni, como o Valdinei falava durante a transmissão da Via Morena, que tem o patrocínio da Galeria dos Esportes, onde você compra todos os artigos esportivos com a facilidade de poder pagar em até 6 vezes o cartão de crédito. A galeria fica ali na rua 7 de setembro 654, com o telefone 3384-2210 e também da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Dias melhores a gente que faz. Nós estamos revendo aí alguns, ou melhores momentos da equipe do jogo ser aqui da Uarense. Inclusive vai ter um lance aí do gol, mas o gol, vou deixar bem claro aqui, o gol não foi anulado, tá? O gol não foi anulado.
a jogada já havia sido impugnada. Aí na sequência o jogador faz aquele gostou de chuta, né? Mas não teve nada de anulação de gol não. Por favor, hein? Não vão colocar gol anulado, pelo amor de Deus. E também com o apoio da FM Capital e do jornal O Estado. Como o Valdir dizia na transmissão de sábado passado, o Ceni, apesar daquela maiúscula vitória contra o Maracaju, lá em Maracaju por 2-0, quarta-feira da semana passada, o Ceni ainda carece de um articulador, de um jogador, aquele jogador chamado que é o cérebro da equipe. O Ceni ainda não tem esse articulador. O técnico Paulo Miller, que me desculpe, ele insiste com o jogador William, mas na minha modestíssima avaliação, o William é jogador para entrar no segundo tempo e ele depende exclusivamente de um lançador para que ele possa aproveitar muito bem a velocidade dele. Aí você pode rever aí, e quando o Vanderlei falava que o Ceni não estava criando, não está criando mesmo. O Ceni vai muito mais na base da vontade, do entusiasmo de seus jogadores. A defesa não é boa, tanto é que teve o jogador expulso, tá certo? Olha lá o lance do gol, olha lá. Já estava parado na jogada, não adiantava mais nada. Estava parado, olha lá, tá certo? Então o Ceni carece ainda de um articulador, daquele jogador capaz de chamar para si a responsabilidade e distribuir as jogadas. Tem o Márcio, que é muito voluntarioso, tá? Consegue com a mesma garra e determinação, ele consegue dar o primeiro combate como volante, consegue também chegar até o ataque, mas é que falta. O atacante David, também, talvez pelo fato de uma aproximação de outro jogador para ele poder receber a bola, para poder ter com quem jogar, também até agora não conseguiu ainda reeditar, mostrar, justificar a sua contratação. Agora também tem um detalhe, hein? No Aquidauanense, que não pode contar com o jogador Toledo, que cumpriu o terceiro cartão amarelo, o Aquidauanense tem eu quando critico aqui, eu faço a questão de separar, tá certo? Separar o jogador da pessoa física, tá? Então eu critico apenas o jogador de futebol, tá? Tem que ter essa ética. Mas por isso que eu falo o jogador, que eu estou me referindo ao jogador mesmo, tá? Mas o jogador neto do Aquidauanense, sinceramente, será que não tinha um outro para o técnico Mauro Marino escalar? O Neto totalmente desengonçado, fora de esquadro, fora de sincronia, fora de sintonia, fora de tudo, Neto. Fora de tudo. A bem da verdade, ele acertou lá 2 jogadas de calcanhar, a não ser que ele jogue a lá Dr. Sócrates, só de calcanhar, né? Pode ser isso. Pode ser que eu esteja cometendo aqui uma injustiça com o jogador Neto do Aquidauanense. Pode ser que a característica dele principal de jogar com calcanhar. Eu não estou sabendo. Porque foram as 2 jogadas que ele participou, brilhantemente até, diga-se, a bem da verdade, ele tocou na bola com o calcanhar do pé direito. E foi certo o passe. Agora, fora esses 2 lances aí, não recordamos. Você acompanhou o jogo pela Via Morena? Não é aqui uma crítica, porque tem jogador que tem um tipo de jogada para ele fazer, e tem outro que não tem. Por exemplo, tem jogador que sabe só cabecear, mas para que ele possa cabecear, tem que ter os jogadores que fazem os cruzamentos, que fazem o lançamento para ele. Tem jogadores que são bons na velocidade, como é o William, da equipe do Ceni. Então cada jogador tem uma característica. Pode ser que o Neto tenha como sua principal, ou uma das suas principais características, a facilidade com o toque de calcanhar, e pode ser que pela estatura dele, pode ser que uma outra característica que ele pode também saber usá-la muito bem, são os cabeceios, mas que na verdade nenhuma bola foi alçada. E outro detalhe, hein? Eu também achei nesse jogo do Aquidauanense, no time do Aquidauanense, os jogadores Keverson
e o Juninho estão um tanto individualistas. Eu não sei se é a momentânea fama. A fama é efêmera, hein? A fama é efêmera. Tem que continuar fazendo arroz com feijão de vocês. O Keverson, de repente, quer resolver tudo sozinho. O mesmo acontecendo com o Juninho. O futebol é coletivo. Tá certo que o Aquidauanense tem um bom time, mas a partir do momento em que houver uma dispersão, a partir do momento em que cada um chama para si a responsabilidade do eu faço, aí pode ruir tudo, hein? Mantenham a coletividade, mantenham aquela mesma humildade com ela, a coletividade, para que possa manter esse mesmo índice de aproveitamento apresentado pelo Valdinei Costa Silva, nosso comentarista, durante a transmissão de sábado passado. Tá legal? Estamos indo embora, sem antes agradecer a sua amável audiência. E lembrando que a Galeria dos Esportes está localizada na Rua 7 de Setembro, 654, com o telefone 3384-2210. Prefeitura Municipal de Campo Grande, dias melhores, a gente que faz. FM Capital e também Jornal O Estado. Continue na programação normal da Via Morena, que daqui a pouco tem o programa Sérgio Cruz. A todos vocês, muito obrigado e até amanhã.